Para falar de um assunto que é importante para você, papai, mamãe, para você que é aluno também. Olha, por enquanto não há prazo para o retorno às aulas presenciais aqui em Santa Catarina. O decreto do governo do estado que determina a suspensão vai até o dia 7 de setembro. É uma data simbólica, mas a data pode ou não ser prorrogada. Enquanto não há uma decisão, algumas escolas privadas já se preparam para retomar a rotina escolar, que será bem diferente. Por enquanto, os alunos estão tendo as aulas virtuais. Pais relatam dificuldades para se adaptar e ajudar os filhos nas tarefas. Mas, apesar disso, existe polêmica sobre a retomada do ensino nas escolas. Foi um pouquinho difícil, principalmente para eles aceitarem que não estariam mais tendo contato com os amigos e com as professoras. Porém, com o início das aulas online, essa ansiedade foi amenizando e eles foram ficando super empolgados em estar participando das aulas. Criamos uma rotina aqui em casa, na qual todo dia fizemos estudos, além das aulas online, já deixamos tudo programado para o outro dia e eles ficam super ansiosos para que as aulas logo comecem. O decreto do governo do estado suspende as aulas presenciais até o dia 7 de setembro. E, por enquanto, não se sabe se a decisão será mantida por um novo decreto ou se as aulas presenciais serão liberadas a partir do mês que vem. Essa decisão também pode depender de decretos municipais, mas algumas escolas privadas já estão sendo adaptadas para uma nova rotina. É o caso deste colégio tradicional de Itajaí, que tem mais de 60 anos de história. A direção estudou várias maneiras de garantir a segurança para retomar o atendimento durante a pandemia. A proposta é que os alunos venham para a escola em sistema de rodízio. Mas aqueles que estiverem sentados na cadeira aqui vão perceber algo diferente. O professor, em alguns momentos, vai ficar olhando para essa câmera. É que os estudantes que optarem por ficar em casa vão acompanhar na tela do computador o mesmo conteúdo em tempo real. Para evitar o contágio do novo coronavírus na possível volta às aulas, a escola criou uma nova rotina, além de um plano de segurança. Se o aluno precisar esperar na entrada, terá que respeitar as marcações no chão para que haja o distanciamento seguro. No portão, o estudante passará por um corredor de acesso, onde será ferida a temperatura corporal dele e também de todos os funcionários. Será obrigado ainda a higienizar as mãos nestes totens que estão espalhados pelo colégio com álcool gel. Salas foram adaptadas, os refeitórios foram fechados. Professores terão que fazer as refeições nesta sala com cadeiras e mesas separadas. Banheiros só serão liberados aqueles de uso individual. O parque de recreação, as quadras de esporte da escola não serão usados. A escola privada também decidiu manter a higiene das salas e de tapetes com produto especial. Salas de aula vão ter que ter poucos alunos e funcionários vão se revezando nos turnos. São muitas as regras criadas para garantir uma segurança caso as aulas sejam retomadas presencialmente já no mês que vem. Os professores vão ser obrigados também a usar este equipamento de proteção individual. Por isso, para facilitar a comunicação, eles vão usar microfones, que serão higienizados a cada troca de profissional. Nós fizemos uma pesquisa com os pais se apenas mandasse o seu filho ou não, né? E então 70% dos pais falaram que não, 30% sim. Mas ainda nós não temos o número certo. Tentamos isso aonde? No protocolo que saiu pelo decreto do Ministério da Educação sobre o ensino superior. Lá que nós nos fundamentamos e conversamos com alguns infectologistas, outros pediatras, entendeu? Essas pessoas procuram biólogos. Então, orientamos nesse sentido nosso protocolo. Está baseado, sim. Além de tantas mudanças na estrutura para o retorno às aulas, na escola percebemos cartazes que foram espalhados pelas paredes com mensagens como esta aqui. A rotina escolar não será a mesma depois da pandemia. É isso aí. Enquanto não tem essa retomada oficial das aulas aqui no nosso estado, as aulas online continuam muitas vezes e se tornam estressantes para os pais, para os filhos que não têm aquele conhecimento didático que os professores que são formados na área têm. É para tratar desse assunto e como evitar o estresse que eu converso com a psicóloga Ana Paula Macher.
Boa tarde, Ana. Prazer recebê-la aqui no BG. Tudo bem? Tudo bem, tudo legal. Nós temos um pequeno delay, um pequeno tempo, né, em razão do nosso áudio, mas a pergunta é, nesse momento, né, como trabalhar o emocional dos pais e das crianças para lidar com a tecnologia e com algo que para os pais também é novo, né, Ana? A gente sabe que para as crianças está sendo um momento bem desafiador. Eu que tenho 2 filhos também estou vendo isso na prática, né? Estou sentindo isso na minha própria pele aqui. As crianças estão cada vez com mais dificuldade de concentração, já estão de saco cheio, não querem mais saber de ficar em frente ao computador, estão com dificuldades de interação, elas precisam do contato com outras crianças para o aprendizado, contato físico mesmo, né? Estarem juntas, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem que ver a questão da segurança deles também, e nossa, dos familiares, enfim. E acho que agora é um momento que a gente tem que evitar ficar se cobrando enquanto pai e mãe, porque a gente se cobra muito, a gente quer que dê tudo certo, a gente quer que eles continuem sendo bons alunos e que a gente dê conta de passar o conteúdo para eles, mas a gente sabe que a nossa especialidade, em quem não tem uma formação em educação, né, em pedagogia, por exemplo, não vai ter tanta facilidade. Então a gente tem que fazer o que for possível e confiar que os nossos filhos também vão fazer o que eles conseguem, o que é possível para eles. Tem que dar muito apoio, principalmente emocional, porque a gente sabe que está sendo um momento muito desgastante para todos, né? E a gente tem que fazer o que for possível, sem ficar se cobrando em excesso, sem querer que seja tudo maravilhoso, porque conteúdo lá na frente a gente recupera. Agora o emocional deles a gente tem que cuidar e muito, deles e do nosso, né? Exatamente. Não se cobrar, então, exageradamente nesse período, né? Muitos pais realmente estão nessa condição de quererem participar, serem participativos, ajudantes, mas não têm as técnicas, né, da pedagogia, da psicopedagogia para esse momento que é muito importante. Agora, deixar de fazer as atividades também não se pode por causa, talvez, da falta de uma saúde emocional adequada para lidar com o momento. Por exemplo, estive conversando com a secretária de Educação da cidade de Balneário Camboriú, a Rosângela Pertigona Borba. Ela me falou o seguinte, lá pela cidade, o equivalente a 70% das aulas online estão acontecendo, os alunos estão praticando, fazendo, né? Mais 13%, ou melhor, 13%, se não me engano, ou 23% dos alunos que não têm acesso à internet vão na escola buscar o material. E aquela outra quantidade, porcentagem, eles não sabem onde estão esses alunos, talvez por dificuldade de acesso à internet, por dificuldade de ir buscar o material e às vezes até mesmo de uma orientação materna e paterna, Ana. Então a situação é muito preocupante também, né? A gente tem que medir muito a temperatura das crianças nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a gente não pode forçar que eles têm que fazer exatamente tudo naquele momento, porque muitas vezes não desenvolve. Tem dias, eu vejo aqui pelo Pietro, tem dias que não sai do lugar, que não desenvolve. Em compensação, tem dias que ele acorda super animado e dá super certo, a gente corre atrás do prejuízo daquele conteúdo, das tarefas que a gente deixou de fazer, por exemplo, no dia anterior, porque não estava rendendo. Mas a gente não pode simplesmente se abster de tudo e, né, deixar as crianças sem algum tipo de educação, de ensinamento, enfim. Acho que é um bom momento para a gente lembrar também que agora, mais do que nunca, a gente tem que ensinar sobre valores morais para eles, valores, né? Valores familiares, enfim, aprender a conviver com os nossos filhos, coisa que antes talvez a gente não tinha nem tempo para isso, né? Então, a gente tem que dar, sim, sem dúvida, incentivar a educação, o ensino da escola, mas também o ensino dos valores morais, os ensinos familiares, enfim. Muito obrigado, Ana, pelo bom bate-papo, pelas orientações. Um abraço para você.